Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente através do site www.radioconectados.com.br ou mesmo através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Baixe que é de graça e é o aplicativo da mais completa rádio web do Brasil. Agora, se você perdeu uma entrevista nossa, das mais de 90 entrevistas, você acessa paiaiadaconectados.com.br e você ouve a entrevista que você quiser. Ouve também os nossos colunistas, como o escritor Darlan Zorc e o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo. Todas as entrevistas, todas as colunas estão lá. E o programa Paiaiada Conectado hoje tem a honra de receber um dos maiores nomes da música brasileira. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Zé Geraldo. Zé, primeiro, muito obrigado por me receber, obrigado pela tua atenção e é uma honra estar aqui contigo. Legal, prazer também estar aqui, contar um pouco de causa aí. Causa, né? Mineiro gosta de contar causa, não gosta? Uai. Você, é verdade que você queria ser jogador de futebol? Quando eu vim para São Paulo, 17 para 18 anos, eu vim para estudar e trabalhar, claro. Mas assim, o meu sonho mesmo assim de garoto, eu achava que eu ia jogar futebol profissional. Aí fiquei 2 anos aqui em São Paulo e fui trabalhar na construção da Castelo Branco. Você trabalhou ali, né? Trabalhei na rodovia Castelo Branco, morei em Tatuí. E quando eu estava com meus 21 para 22 anos, eu tomei a decisão de tentar o futebol, se não desse certo, ir para os Estados Unidos, que eu tinha uma opção de amigos lá, valadarenses, né, que eu fui criado em Valadares. Aí eu saí da construtora, pedi, né, para eles me indenizarem, e eu fui passar um mês com a minha família lá em Minas, e quando eu estava voltando, para poder dar sequência naquilo que eu tinha planejado, o ônibus bateu no caminhão, eu fiquei todo quebrado lá no hospital. É mesmo? Aí foi aí que um amigo, Paulo Cota, levou o violão velho e deixou comigo. A minha história na música começou aí. Então, o meu sonho de ser jogador troquei ele por outro grande sonho que veio depois, que foi a música, que eu nunca tive, nunca imaginei que eu seria um artista profissional. Nunca imaginei na minha vida. Mas aí, o futebol, né, pelo menos naquele momento, não tinha condição. E depois, com 40 anos, eu voltei a jogar e fui jogar na seleção de Masters, no Milionários, com opção de ex-jogadores profissionais. Então, de alguma maneira, eu realizei também o meu sonho, né? E aí a música entrou na minha vida. Bate a bolinha hoje ainda, Zé? Bato. Não parou, não, Zé? Não, E, então, o sonho de jogar ficou para trás. Ficou para trás. Agora me diz uma coisa, Zé, quantos anos de carreira já? Somado os 8 anos que eu cantei em baile, que não conta como profissional, né? Porque eu tinha outra profissão, mas aí foram 8 anos de baile, mais 2 anos de festivais, são 10 anos. E agora eu vou completar 40 anos como profissional. O ano que vem eu completo 40 anos. Eu sou profissional da música, que eu vivo só de música, né? Que eu lancei, meu disco Terceiro Mundo vai fazer agora 40 anos. É o seu primeiro disco? Pela CBS. CBS. E então foram aí, como profissional na música, 40 anos, mas assim, uns 10 anos para trás eu já estava fuçando, né? Como amador ainda, mas... Agora, Zé, me diz uma coisa, quais são as tuas influências musicais? Você é um grande influenciador de uma nova geração de pessoas que se tornaram músicos, também é um influenciador para aquelas pessoas que não são músicos, mas que ouvem, que gostam da boa música. E você, o que você ouvia assim antes? Não, a minha música ela vem de uma música simples do interior. Os meus tios, irmãos da minha mãe, todos tocavam, todos eram músicos. Então, eu era criança e lá no alpendre da fazenda, quando meus tios voltavam da roça, eles pegavam lá, tomavam café, vinham para o alpendre, cada um com seu instrumento. Poucas pessoas sabem o que é alpendre, né? Uma varanda grande, no andar de cima assim, da fazenda. É uma varanda, um varandão, é um alpendre. Colocava uma rede assim? Não, era um banco assim, rodeando todo ele.
E meus tios sentavam ali e tocavam, então a minha música veio daí. E depois uma música simples tocada, ouvida no interior, e aí eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo, aí conheci Bob Dylan, conheci Beatles, e misturou, né? Principalmente no tempo que eu toquei em baile, eu toquei muito dos caras que me influenciaram, que foi Bob Dylan, Dylan, uma grande influência, né? Foi Rolling Stones, foi Ray Charles, né? Artistas que tiveram influências fortes, assim. Assim, os principais mesmo foram Bob Dylan, o principal mesmo foi Bob Dylan, foi o cara que teve uma influência maior, que se eu não tomasse cuidado eu seria um cover do Dylan, né? Porque eu depois achei... Inclusive você é considerado por alguns artistas, isso eu já li em entrevistas de alguns, como o Bob Dylan brasileiro. Né? Isso é muito me honra, mas eu preferi ser o Zé Geraldo, né? Porque eu poderia ser um cover do Dylan, seria uma grande honra também. E eu estava ficando parecido com o Dylan. Eu queria achar um jeito de cantar. O que me ajudou muito também a achar um jeito de cantar foram os anos que eu cantei em baile, né? Porque eu cantava música de artistas que eu gostava, mas eu cantava do meu jeito. Então, a sua interpretação. Eu acabei achando um jeito de cantar, né? E um jeito de compor também, que misturou aquela música simples que eu trouxe do interior com o rock and roll, com o blues, com o folk, né? E misturou, deu essa música que o Zé Rodrigues, o saudoso Zé Rodrigues, tanto falava para mim, às vezes que eu encontrava com ele, me incentivou, foi um grande incentivador que eu tive, né? Ele falava que eu fazia rock and roll. Ele começou a falar isso. Ele começou com esse negócio, falou que eu fazia rock and roll. Tem até na internet aí entrevistas dele. Sim, eu já ouvi. Falando de mim, inclusive, fico muito feliz. De vez em quando eu dou uma fuçada lá para ver o que ele estava falando de mim. Para ele, inclusive, eu fui o maior jogador de futebol do mundo. O Zé Rodrigues foi um grande admirador que eu tive, assim. Tudo, né? E para ele, se você ver essa entrevista que está na internet aí, ele fala que eu era o maior craque de futebol. Que posição você jogava? Eu jogava no meio de campo. Né? Meio de campo? É uma espécie, digamos assim... Pensador. Falcão ou Zico? Mais para Falcão. Mais para Falcão, segundo volante ali, articulando, jogando. Mas o grande craque da minha família foi meu irmão, o saudoso Carlos Antônio. Foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Só não foi profissional porque não quis, porque preferiu ficar lá do lado da minha mãe, do meu pai, e não quis sair de lá. Mas meu irmão foi um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Você falou do nome que o Zé Rodrigues criou, antes chamado de rock and rural. O disco que você grava depois, já nos anos 2000, me corrija se eu estiver errado, um pé no rock, um pé no mar. Um pé no mar, um pé no rock. Tem a ver com isso? Não tem. Pode até ter, mas isso, o que me levou a fazer um disco com esse título, o DVD e o CD, é que todo mundo ficava perguntando: ô Zé, que música que você faz? Né? Eu não era... Isso aí foi no início da minha carreira, me deixou muito inseguro no meio, porque eu não tinha turma. Né? Eu principiante, porque uma coisa é você ser músico de fim de semana, outra coisa é você conviver no meio artístico com pessoas que já estão, né, com anos de carreira e tudo. E eu tinha uma insegurança muito grande, e isso, a insegurança, a timidez que eu também tinha, junto com a insegurança, virou uma propensão até à depressão. Então eu bebia, para fugir daí, então não tinha turma, não era só por isso que eu bebia também, era também por isso aí, porque era uma pressão. Eu era um cara de outro meio, de repente, enfim, uma segurança total que eu tive nos meus primeiros anos de carreira, que isso acabou me prejudicando muito. Mas aí todo mundo perguntava: para que música que você faz? Você é MPB, é sertanejo, rock? Então até que um dia eu tive assim a visão do que é a minha música. A minha música tem um lado do mato, que todo o meu disco tem, desde o primeiro, se vocês for olhar, tem uma coisa ou outra que é coisa do mato. Folk também. E tem o lance da cidade, do rock and roll, do urbano, do rock, que o folk está no meio disso tudo aí, porque o folk é um filho disso tudo aí, né? E aí veio a ideia de fazer: vocês querem saber que música que eu faço? Agora todo mundo pergunta e fala: meu bicho,
no táxi, mas que tipo de música que você faz? Ele fala um pé no mato, um pé No no rock. rock. Já define, eu acho que define bem. Ouçam e tira suas conclusões. Não, eu acho que define o Sim, tipo de claro. música que eu faço. Inclusive as tuas letras, por exemplo, você traz muito da vida do campo, do cotidiano do campo. Isso é muito colocado. É porque eu tenho conhecimento, né? Meu pai sempre teve propriedade rural, uma pequena fazendinha, que meu irmão tem fazenda, eu convivo bem. Eu sou desse meio, assim, rural. Eu vim daí, né? Eu também vim do mato. Eu nasci Só não sou cantor, mas... Eu nasci na roça, lá em Rodeiro, é uma cidade pequenininha. Eu não nasci dentro de Rodeiro, eu nasci 3 quilômetros na roça, assim, num lugarejo, um agrupamento de casas que chama Bagagem, que até hoje eu não descobri por que aquele lugarejo chama Bagagem. Na realidade, eu nasci lá na Bagagem, né, a 3 quilômetros de Rodeiro. Então, eu vim do mato. Precisa descobrir, né, Zé? Eu vim do mato. Precisa descobrir, né, porque que chama Bagagem. Pois é, não, eu já perguntei lá, cara, ninguém sabe, uma hora deve ser algum. Me fala um pouco da época que você cantava em baile. Tinha uma banda chamada The Black Cats, era isso? Não, Black Cats era a banda de Santos, que aqui virou Blow Up, que foram os caras que no fim dos anos 60, assim, me apresentaram Jimi Hendrix. Foram os caras que tiveram uma participação. Até hoje o Blow Up tem, até hoje nos Santos, eles tocam ainda. E de vez em quando eu reencontrei com eles agora recentemente. O Blow Up está nativo, hein, gente? Vamos lá ver, porque é um dos melhores rock and roll que eu já curti na minha vida, Blow Up. A indicação do Messi é a obrigação seguir. Então, acesso. Hoje deve estar nas redes sociais também, claro, tudo está nas redes sociais, né? Então é fácil encontrar. E você nessa época cantava em inglês? Então, quando eu cantei em baile, claro, eu cantava em inglês, né? Eu cantava em inglês, rock, balada, folk e tal. E cantava também, tinha um outro cantor, cantava alguma coisa em português, e eu cantava samba, né? Em português eu cantava seleções de samba. Foram 8 anos fazendo baile em São Paulo lá fora, que acabou me ajudando muito, porque me ajudou a aprender a lidar com o palco, né? Me ajudou, enfim, foi a minha escola, né? Inclusive tem uma música que você cita, que você passa pelo samba, pelo rock. Tem uma música que você... Negro Blues. Negro Blues, né? Exatamente. Eu viajei pela estrada do rock. Exatamente. Então é autobiográfico. As minhas músicas, quase todas, cara, são... Eu não sou eu sempre falo isso porque eu cansei de mostrar música minha para cantores, numa época que eu estava precisando muito, se teria me ajudado muito, e eles falavam para mim assim: ô Zé, suas músicas são muito pessoais, quem tem que cantar isso é você. Eu ouvi isso de diversos cantores. Eu fiquei até então eu nem mostrava música mais, assim, com a intenção dos caras gravar, né? Então é basicamente a minha história, cara. Eu não sou um compositor profissional que senta para fazer música para fulano, para ciclano. Eu aproveito que eu toco um pouquinho de violão, só o suficiente para fazer esse tipo de música que eu faço. É uma música simples. Qualquer garoto que está estudando violão, toca. Mas ao mesmo tempo que você diz que é simples, ela tem letras sofisticadas. Não, mas então essa música é que que me deixa feliz fazer esse tipo de música, porque os caras que me influenciaram fazem esse tipo de música, 5, 6, 7 minutos, o Bob Dylan usa a mesma melodia, a mesma harmonia e faz a poesia dele ali. Então, eu aprendi a tocar um pouquinho de violão só para eu ter esse prazer de pegar os meus versos e fazer a minha música. Assim, então, né, eu fico feliz quando alguém grava uma música minha. Mas a minha música é muito autobiográfica, isso é um defeito. Esse é o mestre Zé Geraldo conversando com o programa Paiana Conectados. Zé Geraldo, cantor, compositor, mineiro, adora um pão de queijo também. Uma cachaçinha. Uma cachaçinha, é gostosa, né? Pegaria depois eu vou te mostrar meu estoque ali. Todo lugar que eu vou tocar, eu ganho cachaça. É o presente. É impressionante, cara. Já no avião, quando eu vou passar na esteira, eu já aviso o Carol, que vai cachaça aí. Tira aí outro dia. Posso contar o caso aqui? Claro, fica à vontade. Outro dia eu fui cantar lá no movimento dos atingidos por barragem, MAB,
lá no Rio de Janeiro, lá com o pessoal lá de Mariana, com aquele pessoal que até hoje não foi... Tragédia, né? Até hoje eles não foram... Um crime, na verdade. Então eu fui cantar para eles lá no Rio, e 7 horas da manhã, e eles me deram uma cachaça lá, e eu estava trazendo dentro do... Sabia que você gostava da mão. Uma cachaça artesanal, sem rótulo, com uma rolha. Aí quando eu fui passar na esteira, a fiscal falou assim, é cachaça? Eu falei, toma um gole, 7 da manhã. Eu tirei e tomei gole, né, cara? Aí ela viu que era cachaça e passou. Que coisa. Você está me lembrando, sabe o quê? Assis Ângelo, que faz o... Sabe Assis Ângelo? Sim. Ele faz o quadro comigo também lá no meu programa. Eu sempre que vou na casa dele, tem que ter uma cachaçinha, senão não... Aí eu compro, eu passo aí na Casa do Norte, compro uma de Salinas, eu falo, eu fui em Salinas, só buscar essa cachaçinha para você, de helicóptero. Tá vendo, né, bicho? Olha aí, ó. Zé, você tem algumas músicas que se tornaram hinos. Isso é fato, ninguém discute. Eu gostaria de primeiro citar uma. Talvez, não sei se já pesquisaram, não sei se já descobriram essa curiosidade, eu teria até uma curiosidade de saber de fato. Talvez seja uma música mais usada em pedidos de casamento. Eu estou falando de Senhorita. É uma das mais belas poesias que você fez, na tua opinião? Olha, não. Se você perguntar se é aquela que eu tenho assim um amor maior, porque ela me abriu muitos caminhos e provou que minha música eu não era aquele intelectual de início de carreira que os caras tentavam vender que eu era um intelectual. Minha música é uma música simples, a minha poesia, ela pode ter alguma coisa, um tema ou outro que pode ter uma certa profundidade. O meu jeito de escrever é meu, né? Cada um tem o seu jeito, mas Senhorita, tem 50 anos que eu fiz essa música. 50 anos, meio Esse século. ano agora, 2018, ela está completando 50 anos. Eu fiz essa música em 68 que eu fiz essa música. Um dia de manhã em Santos, eu lembrei desse caso, uma namorada que eu tive lá, na adolescência, lá em Minas, e fiz a canção. Tem 50 anos. Senhorita não é, eu tenho versos. Ela é talvez a música mais simples que eu fiz. Sim. Mas que... Tem uma melodia bonita? Não, mas ela não me pertence mais. Outro dia, todo lugar que eu vou, os casais, as mulheres... É obrigação de tocar essa música, né? E o outro dia mesmo, o rapaz veio me entrevistar aqui, falou que ele assistiu um show meu, aí no ABC, que na frente dele, da esposa, um rapaz pediu a namorada em casamento, assim, trocou a aliança na hora que eu comecei a cantar Senhorita. Então, ela tem um poder muito forte. Isso te marca também, não é? É uma paixão, né? Sim, com certeza. Uma paixão simples. Eu gostaria que você comentasse, você foi elogiado, né, talvez por ninguém menos do que Luiz Gonzaga, num festival. Luiz Gonzaga é uma referência musical, uma referência da cultura brasileira. Acho que a cultura brasileira está em Luiz Gonzaga, muito ali. O que é que você traz em tua música de Luiz Gonzaga? Tem alguma influência? E me fale desse festival que ele te elogiou. Não, foi o Festival da Globo. Eu cantei Rio Doce. E aí foi lá no Rio. E aí eu vim embora para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei sabendo, pela minha família, pelos meus amigos, que no intervalo do festival, o Luiz Gonzaga falou lá de Recife, foi entrevistado e falou qualquer coisa assim. Esse, para mim, o melhor até hoje nesse festival é esse menino que cantou Rio Doce. Falou assim. Pô, quando eu fiquei sabendo, eu ganhei o festival, né? Para mim isso foi um prêmio eterno, né? Eu falo sempre isso aí com o maior orgulho e feliz, né? O Gonzagão, eu tive o prazer de assistir alguns shows dele, ainda em plena forma, porque o Fernando Filizola, que é fundador do Quinteto Violado, toda vez que o Quinteto Violado vinha em São Paulo, eu ficava com eles, o Filizola. Eles tocavam muito com o Gonzagão, eu assisti alguns shows deles com o Gonzagão, e depois, assim que eu entrei no meio artístico, no primeiro programa de rádio que eu fui ao Rio de Janeiro gravar,
o meu disco saiu em junho de 79. Em junho. Quando foi agosto de 79, julho de 79, um mês depois do meu disco sair, eu fiz o Fantástico. Foi o primeiro programa de televisão que eu apareci. E aí, na sequência, eu fui ao Rio de Janeiro gravar um programa de rádio que era feito com 5 artistas. E ficava aos 4 ou 5 domingos na Rádio Globo AM, mandava para o Brasil inteiro. Esses 4, 5 artistas, umas 2 horas de tarde de domingo. Então eu fui fazer esse programa. Aí eram 5 artistas. Quando eu cheguei lá para gravar o programa, ficava 3 dias junto lá gravando, porque depois passava durante 5, 6 semanas. Os artistas que eu conheci no primeiro programa de rádio que eu fui fazer: Fafá de Belém, Emílio Santiago, Clara Nunes e Gonzaguinha. Olha só. Então, pô, isso foi para mim foi uma bênção. Eu já conheci esses caras no primeiro programa de rádio que eu fui fazer e mantive uma amizade com o Gonzaguinha, uma pessoa que eu até hoje reverencio muito e tenho saudade. Por falar também falando Luiz Gonzaga, Raul Seixas está presente também nessa geração de músicos que você... Não, o Raul ele tem, eu tenho alguma coisa do Raul que eu peguei ao longo do caminho. Alguma sacanagem. Estrada da vida. Não, alguma sagacidade, alguma ironia, sabe? Mandar os caras se fufô. Essas coisas eu acho que veio do Raul. Eu sempre falo nos meus shows que o Raul foi o artista mais importante da minha geração. Ele não foi o maior poeta, não foi o maior músico, não foi o maior cantor, mas ele reuniu tudo isso aí. E ele chegou ao coração das pessoas de todas as camadas sociais. Depois que o Raul morreu, é que foram ver alguns meios de comunicação no país, talvez os principais, que não tinham noção do que era Raul Seixas. Aí é que foram ver o artista que tinham perdido. Aí fizeram especial, fizeram não sei o quê. Caetano fez música, Gil fez música, os baianos achavam o Raul um lixo. Depois que o Raul partiu, aí ele virou o maioral, entendeu? Eu reverencio o Raul, acho que foi para mim um dos maiores. Eu já gravei música dele e participo de alguns eventos com relação a ele. Tenho o maior orgulho de ter convivido com ele, sim. Eu tenho uns 8 encontros com o Raul, que eu até já escrevi. E tenho o maior prazer e maior saudade dele. Eu vi show do Raul Lustro, eu e Alceu Valença. 81, nós fomos assistir o Raul no Sesc Consolação, porque na outra semana eu ia usar o mesmo som que ele estava usando, eu ia tocar lá também. Eu fui com o Alceu, eu e o Alceu assistimos lá esse show do Raul. Pô, aquele artista maravilhoso. E eu tenho, para mim, foi um dos maiores da minha geração. Agora não é um mal ou um defeito da cultura brasileira? Deixa sempre para reverenciar alguém, para reconhecer. Mas isso é próprio da humanidade, cara. É da humanidade, não é tipo assim, não. A pessoa só vê que depois vai ver a obra que a pessoa deixou. Às vezes a pessoa tem uma grande obra em vida ainda e não é reconhecida. Isso aí é próprio do ser humano, cara. Isso é um defeito que eu acho que nós temos que tentar que as próximas gerações corrijam isso. Né? Teve uma situação de um garoto do Espírito Santo te abraçou chorando, dizendo que você era o John Lennon. Uma menina do Maranhão tirou o relógio do pulso e entregou dizendo: o meu avô disse para dar a pessoa que mais amava na vida. Fala um pouco dessas duas situações. Não, né? Esse período aí foi um período bravo, cara, foi a minha encruzilhada dos 40 anos, né? A crise dos 40. Eu sempre brinco no show que eu era mais velho com 40 do que eu sou hoje, né? Porque eu corrigi. Nesse período aí foi muito bravo, eu estava mal, assim, bebia muito, sabe? Tinha uma vida. Saía para viajar, ficava um mês cantando em porta de boteco, fazendo. Enfim, foi um período, graças a Deus, eu ultrapassei e tirei proveito dele, porque né, a gente tem que aprender com essas coisas. E num show no Espírito Santo, um garoto me abraçou chorando mesmo, falando que eu era o João Lennon dele, cara. Pois, inesquecível. E esse lance lá em Imperatriz do Maranhão também, uma garota me deu o relógio e o repórter que tinha me entrevistado
brincou com ela assim, pô, você, uma garota tão bonita, fazendo um agrado aí para um caboclo feio desse. Aí ela falou, quando se ama o feio, belo lhe parece. Olha que coisa E sensacional. me deu o relógio, cara, tenho guardado aí até hoje. Inclusive as frases também, né? Claro, claro, Não claro. pode deixar, não pode esquecer isso. Você gravou música de Lúcio Costa, que é um compositor baiano. Lúcio Barbosa. Desculpa, Lúcio Barbosa. Teve o Profeta, que é dele, Sim. mas a música mais conhecida, que muita gente, inclusive até hoje, tem uma que é sua, a música, é Cidadão. Como é que se deu esse contato com o Lúcio Costa? Lúcio Barbosa. Desculpa, Lúcio Barbosa. Por que eu estou falando Lúcio Costa? Eu não faço a menor ideia. Barbosa, Barbosa. um grande amigo. É. Tô com saudade, hein, safado? Sempre manda recado pra ele não aparece. Lúcio. Não, eu fui. Eu lanço assim, em 78, eu estava tentando gravar, já tinha ido em tudo quanto era gravador, tudo aí, desisti de ir em gravador. Comecei a participar de festivais. E eu fui participar do festival lá de Ilha Solteira. E eu ganhei o festival. E o cara que tirou o segundo lugar era o Lúcio Barbosa. Tirou o segundo lugar com uma música muito bonita dele. E aí ficamos amigos e de madrugada ficamos mostrando música um pro outro. Aí ele me mostrou Cidadão. E aí eu desabei, né, quando ele me mostrou Cidadão. Eu falei, bicho, Leu ali. Estou querendo gravar aí, você deixa eu gravar essa música, ninguém gravou ainda, pode gravar. E depois no segundo disco ele me deu o Profeta, né, que é também uma canção. Uma bela canção. Maravilhosa, né? E é um prazer, né, também, você ter uma música que virou um hino, um cidadão. Não, Cidadão já teve também. Eu quando eu estudava no primário... Não, essa música é eterna. É. Essa música do Lúcio é eterna. Exatamente. Eu lembro que teve um trabalho na escola falando exatamente. Muitos lugares que eu vou, as professoras falam que a música é uma lição, né, cara? É um tipo de música que não vai morrer muito, mas nunca vai ser regravada É aquele por trecho. gerações. Tem Né? aquele trecho que a música diz que só o padre deixou entrar, É. um pouco, né, do que é a situação. Muito simbólico, né? Você falou em gravadora aí, você teve muito problema com gravadora? Não, ó, eu acho, por exemplo, eu gravei meus primeiros 3 discos na CBS. Eu acho que eu não estava preparado para estar naquele... Se eu tivesse uns anos mais de experiência, eu não teria saído da CBS nunca, cara. Mas aquele lance que eu falei da minha insegurança, da minha timidez, eu achava sempre que eu era menor que os outros, eu ficava mal, eu ia lá na CBS, me sentia pequeno, cara, eu não tinha muita força, assim, eu achava que eu ia para uma gravadora menor, eu poderia me dar melhor, né? Então o que acontecia? Às vezes eu ia lá mostrar a música, todo feliz, assim, estufado. Sim. Quando eu chegava lá, os caras enfiavam a agulha. Aí eu voltava, pô, onde eu ia buscar ajuda, amparo, assim, incentivo. Hoje o garoto entra no meio artístico, ele tem uma assessoria, hoje mudou muito, assim. Imagina, eu era do outro meio, cara. Eu tinha a minha segurança de músico, sabe? Eu não sou um grande músico, nunca tive essa pretensão de ser um grande músico. Mas assim, você é colocado hoje, inclusive pelo público, e eu estou falando até por experiência de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, você é colocado no patamar de Zé Ramalho, de Alceu Valença, de Geraldo Azevedo. Pois é, mas isso é hoje, que eu já percorri 40 anos, cara, e minha autoestima já foi, sabe, teve um período que depois mudou, eu comecei quando eu descobri o quanto eu era querido, eu vi quanta coisa eu tinha jogado fora, cara. Aí mudou a minha vida, eu reformulei algumas coisas, parei de beber aquela quantidade que eu bebia, fiquei um tempão sem beber, fumava 2 maços de cigarro, parei. Quer dizer, então eu reformulei a minha vida, mas a partir do momento que eu vi o quanto eu era querido, mas eu não tinha essa noção, cara, eu não tinha esse valor. Hoje eu discuto na frente de qualquer pessoa com maior humildade, mas eu sei do meu peso hoje. A minha música é simples, é assim que eu gosto dela, e é assim que muitas pessoas gostam. E agora existem grandes músicos do meu lado, e eu sou fã de grandes músicos, de grandes poetas, grandes compositores, que são muito mais músicos que eu. Minha música é simples, mas eu demorei a ter, eu aceitar
essa realidade. Eu ficava meio inseguro, meio coisa, isso me atrapalhou muito, mas depois, graças a Deus, eu aprendi a administrar essa insegurança, a timidez principalmente. A segurança não, a administrar a timidez de ter no palco, saber que quando eu chego no palco tem uma opção de pessoas. Você tem uma legião de fãs. Porra, que todo lugar que eu vou transborda de amor para cima de mim. Isso aí é o meu alimento. Então hoje eu tenho uma segurança. Eu chego no palco e já sei. Claro que eu tenho aquela ansiedade que todo artista tem. E é necessário, não é? É necessário, porque o dia que não tiver mais isso, acabou, né, cara? O dia que tem que ter emoção ainda. Não importa se tem 50 anos de estrada. Se não tiver emoção, para mim é meio show. Não é a mesma coisa. Não é. Tem que ter emoção lá e cá. Entendeu? Palco e plateia é uma comunhão, é um casamento, é um namoro. Tem que ter a emoção, mas tem que tomar conta de todo mundo. Não adianta só eu ficar feliz, é um namoro. Os dois têm que ficar felizes. Hoje, com redes sociais, esses programas de auditórios aí de música, como é que você vê o futuro da geração? Como é o futuro de uma nova geração de músico brasileiro? Como é que não, mas a moçada vai se adaptando, a moçada vai se adaptando, cara. A gente é antigo, tem uma outra visão, né? Hoje, o jeito de fazer música, isso aí é o preço do progresso. Por mais que eu já tenha debatido contra, que eu já tenha falado umas besteiras, contra, não, eu tenho que ver a realidade que me cerca. Eu sigo. O Dominguinhos um dia falou, assim, que eu nunca me esqueço, o saudoso Dominguinhos falou assim, Zé Geraldo, o mundo está guerreando aqui ele segue a carreira, o rumo dele, sem olhar para o lado, sabe? Mas hoje eu convivo bem com isso. As coisas estão acontecendo, eu entro no carro, eu ligo o rádio, eu escuto tudo que está tocando no Brasil. Nem que for um pedacinho de cada coisa, eu tenho que saber. Tem que tapar, né? Tem que saber o que está acontecendo ao meu redor, entendeu? Eu, graças a Deus, hoje, eu tenho meu nicho. A internet ajudou muito, o boca a boca, assim, de famílias. Hoje, as redes sociais facilitam, não é? Eu vejo, algumas pessoas vão nos meus shows e ficam impressionados de ver a mistura de gerações, né? Isso me fortalece muito, cara, porque as pessoas que gostam mesmo, e passa pro outro, leva o filho. Claro. Sabe? Põe nome de cachorro com meu nome. É verdade. Sim. Já aconteceu isso aí? Já, outro dia eu cheguei numa entrevista numa produção no interior, o garoto chegou com um cachorro bonito lá e falou, Zé, eu vi uma entrevista que os seus cachorros tem tudo nome de artista, é Elvis, é Tina, é Dylan, é Lennon. Eu falei, meus cachorros têm esse nome. Pô, então você não importa se alguém colocar seu nome no cachorro? Não, claro, falou, ZG vem, o cachorro dele. E agora você não poderia nem dizer não, né? Não, pô, isso é uma carinho. Que coisa, esse é o mestre. Tem tanta coisa pra gente se preocupar, cara. Exatamente. De maneira carinhosa. Com certeza, com certeza. Programa Paiana Conectados, hoje batendo um papo aqui com o cantor, compositor mineiro Zé Geraldo. A gente está conversando sobre a carreira dele, sobre música também, sobre grandes sucessos. E eu gostaria de falar, Zé, sobre uma música, olhando aqui o atual momento do país, eu diria que ela está atualíssima, que é a música O Leão e o Pastor. O Pastor e o Leão. O Pastor e o Leão. Onde você fala, tem dinheiro que não precisa, ela está escrita na primeira pessoa, tá? Tem dinheiro que não precisa declarar, tem um triplex. Isso foi uma profecia já, isso aí? Não. Eu lia um livro do Rajneesh, é o Osho aí que está agora na moda aí, né? Eu lia e tenho até músicas que eu fiz inspirado em coisas que ele dizia. E foi um período assim que eu lia muito esse indiano aí. Até quando descobriram que ele era um charlatão. O que é charlatão? Ele tinha 20 Boeing, tinha 15 limusine, e ele pregava o amor livre, ele tinha 20 mulheres, enfim. E eu achei gozado a história e eu fiz essa música, O Pastor e o Leão. E depois eu adaptei ela. Eu fiz uma outra letra, eu readaptei ela para um certo bispo. Quando os caras quebraram a santa, quebraram aquela santa, e tudo, eu adaptei a letra dela. Inclusive você termina até com Amém, irmãos, né? Então, é uma música assim, que não é que eu achei que ia acontecer isso, né? A gente, né, tem hora que
pintam as coisas assim. Agora mesmo eu escrevi, eu estava querendo fazer aliás, eu vou contar com você depois, pra gente botar esse clipe pra... Quando você quiser. E vai sair logo, logo, eu te passo. Bom. Eu queria fazer uma música que falasse de todas essas coisas que estão rolando aí. Mas aí eu não queria fazer com a cara amarrada, sabe? Porque já está um baixo astral danado. Queria fazer uma coisa mais sacana. Aí um amigo meu, fomos lá no almoço lá em Vinhedo, meu amigo Leandro Tempeste, que sabor. Todo ano o Leandro faz lá com os amigos dele um almoço beneficente lá em Vinhedo, e eu fui. Aí quando eu estou chegando assim, os amigos no churrasco, ô Zé, vem aqui. Ó, um amigo meu falou que você vinha aqui, eu falei, ó, Zé Geraldo, vem aí amanhã. Eu vou chegar para ele, ele falou, ó, se ele estiver muito metido, eu vou falar para ele, ô Zé, quer saber de uma coisa? Vai caçar o caminhão que você caiu. Aí eu peguei o bote e eu fiz uma música que fala, né? Eu estou caçando o caminhão que eu caí, de repente abri os olhos, eu estava aqui no meio de uma multidão de sozinhos, cada um com seu celular, no seu mundinho particular, rodeado de ladrão por todo lado, tem ladrão na rua, no palácio e no Senado. Quando a gente pensa que nem tudo está perdido, aí vem Sua Excelência com habeas corpus para bandido. Eu vou imitar os Seixas, eu estou decepcionado. Ó, sensacional. Vamos lançar essa música no programa, divulgar no programa, assim que sair, você me avisa. Caçando o caminhão. Caçando o caminhão que a gente divulga todo. Além dessa música revelada aqui em primeira mão, o programa Paiana Conectados, quais são os teus novos projetos aí? Agora está para sair um DVD, Cantos e Versos, o violeiro Francis Rosa, lá de Joanópolis. Nós fizemos um show juntos e gravamos um DVD no teatro lá de Vinhedo, com músicas dele e músicas minhas. Está para sair agora o DVD, por esses dias. Meu CD, Eis É, também está por aí, logo, logo vai sair. Eis É. E também um outro CD que eu estou inédito também com o Francis Rosa, que é esse violeiro lá de Joanópolis. Nós vamos fazer um CD que vai chamar O Poeta e o Violeiro. Pô, tu tem bastante coisa aí. Nós estamos escrevendo as letras, então, cara, eu estou cansado só de pensar nisso tudo que eu tenho que fazer. E você não para, você está girando. Trabalhar meus cachorros, né? Meus cachorros correm. Se não, John Lennon, Bob Dylan, fica lá, né? Então, assim, em breve a gente vai divulgar. Tem um DVD meu com o Francis Rosa. Quando eu falar Rosinha, eu e Rosinha, é o Francis Rosa. Não, porque eu brinco, eu botei apelido de colô, né? Eu sou mestre em botar apelido. Então, eu e o Francis Todo Rosa. mundo que é do interior tem um apelido. Tem o DVD que vai sair aí, Cantos e Versos, gravado lá em Vinhedo. Tem o meu CD, Eis É, que está na boca do forno. E até o fim do ano, se Deus quiser, um CD inédito com o Francis Rosa, o Poeta e o Violeiro. Também acompanhe nosso programa, acompanhe a nossa página no Facebook, que tudo a gente vai divulgar lá para vocês. Agora, Zé, você está nas redes sociais também, para quem quiser te seguir, você está em todas as redes sociais. Sim, estou aí eu tenho minha página, né? Tem o Instagram que é minha filha que pilota, e estou aí, é só entrar lá e me acha. E quem quiser contratar o show do Zé Geraldo? Só no meio-dia, só procurar. Tem os contatos. No site tem tudo. No site tem todo. ZéGeraldo.com.br, você encontra tudo lá sobre o Zé Geraldo. Minha história, a discografia. Sua história não só lá, sua história está no coração de todo mundo. Legal, entendeu? graças a Deus, né? Zé, eu gostaria de te agradecer a tua atenção, a tua paciência aqui, de falar com a gente. É uma honra, também é uma realização, um sonho te entrevistar. Obrigado pelo teu carinho e estamos aí também para o que você precisar, divulgar teu clipe, conta com a gente também. Legal, um grande beijo para todos os seus seguidores e estamos também à disposição aí. Um beijo, valeu. Tchau, gente. O programa Paiana Conectados fica por aqui. Hoje bateu um papo com Zé Geraldo. Acompanhe-nos no Facebook, facebook.com/Paiana Conectados. Ou então acesse também o nosso site www.radioconectados.com.br, a melhor e mais completa rádio web do Brasil.
Tchau, um abraço.